presidente usou aí palavras fortes, ele falou guerra contra a desinformação, falou que uma nova onda surgiu do Poder Executivo, não falou do presidente Bolsonaro, mas evidentemente que Poder Executivo, entenda-se do presidente Jair Bolsonaro, e também fez parcerias com as mídias, e no final falou a respeito, né, Cristina, falando, pegou pesado, choque de civilidade, destruir a democracia. Como é que você acompanha aí essas palavras do ministro Luiz Roberto Barroso? Olá, Cristina, bom dia. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Eu também fiz várias anotações aqui, porque eu acho que se eu fosse traduzir o sentimento de quem está nos ouvindo e nos assistindo, eu diria blá, 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 falou mais do mesmo, né? O ministro Barroso, ele é especialista em derramar platitudes ali, se colocar numa posição quase divina mesmo, ele até fala, né? A gente tem que impedir que a vida seja dominada pelo mal. Quem é ele? Quem é ele? Ou ele é o que o Omar Aziz disse que os ministros do Supremo são, né? Aqueles únicos, iluminados, que estão abaixo de Deus, e todos nós a ralé para baixo dos ministros do STF. É uma coisa assim tão magnânima, para usar a palavra que ele adora usar, né? Ele e os colegas de corte, mas vamos lá ponto a ponto aqui e me corte se eu estiver me arrastando, porque eu anotei várias coisas. Primeiro, ele diz que as mídias sociais passaram a ter grande papel, verdade, mas acabaram com o filtro que a imprensa profissional fazia. Até estaria correto, sendo que ele esqueceu de dizer que acabar com o filtro é deixar que a população escolha a sua pauta. Essa que é a verdade. O que a imprensa profissional fazia e continua fazendo? Escolhendo a pauta. Os jornalistas, nós, né, pertenço à categoria, nós costumamos nas redações, ou agora nas redações virtuais, agora que estamos em boa parte em regime de home office, fazer reuniões de pauta para saber quais são os assuntos que mais impactam no dia a dia das pessoas e decidir dentro daquela gama de assuntos quais que nós vamos noticiar dentro do espaço que a gente tem para divulgar. É isso. A população pode ter outras vontades, querer saber de outros assuntos e não desses que a gente escolheu. E ela busca isso agora nas redes sociais. Então, que filtro é esse que a imprensa profissional fazia e que o próprio cidadão não pode fazer? Não vejo isso com esses olhos do ministro. Em relação a atacar a integridade do processo eleitoral, de novo, isso aqui é o blá blá blá, né? No momento em que o eleitor viu na urna que ele apertava um número e já saía 2 números e a foto de um candidato que ele não queria, e ele tentava apertar o número do candidato dele e não aparecia. E isso não é uma fake news que eu estou trazendo aqui, isso são relatos que inundam as redes sociais. Se fosse um ou outro, eu concordaria que era alguém plantando desinformação, mas como que um eleitor daqui de Curitiba estaria dizendo exatamente a mesma coisa que um eleitor de Teresina ou do interior do Cerrado brasileiro aí? Aconteceu pelo Brasil inteiro esses relatos. Então, fechar os olhos para isso e não investigar é que eu acho que é falta de transparência. Dizer que isso é ataque ao sistema eleitoral, ou pior, né, ataque à democracia, é um exagero tamanho, é uma tentativa de criminalizar quem denuncia e manter o bandido escondidinho. Quem fez isso, se é que foi feito, precisa provar, mas que se investigue, então. E lembrando que a Polícia Federal faz investigação sobre ataque hacker no TSE e até hoje a sociedade não foi informada, continua em sigilo. Quem trouxe essa informação dentro de um programa aqui da Jovem Pan, numa entrevista ao Pingos nos Is, foi o então relator da PEC do voto impresso, deputado Felipe Barros, acompanhado do presidente da República. E eles tinham recebido a autorização da própria Polícia Federal para falar sobre o assunto. Então, há agora uma investigação em cima do deputado Felipe Barros e do presidente da República porque divulgaram informações de um inquérito sigiloso, inclusive provável punição ao delegado que falou sobre o assunto. Mas o que interessa ao eleitor? Há investigação, houve o ataque, por que o TSE não se manifesta sobre isso? Então, as redes sociais são as culpadas, e aí ele está certo quando ele fala que é preciso ter um controle de comportamentos inautênticos, que seriam palavras dele aqui, os robôs e mercenários contratados para disseminar notícias falsas e discursos de ódio. Isso acontece efetivamente na internet e é do ramo da criminalidade, então cabe à polícia investigar isso, tanto que existem delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Agora, dizer que isso está acontecendo, e a gente sabe que, segundo o TSE, segundo o ministro Barroso e seus seguidores fiéis, só acontece do lado conservador, né? Lembrando que só canais conservadores do YouTube que foram desmonetizados porque ousaram repercutir aquela entrevista do presidente e do deputado Felipe Barros,
dando conta de que havia um inquérito da Polícia Federal sobre investigação de ataque hacker ao TSE. Os canais que ousaram divulgar partes dessa entrevista, que foi ao programa Pingos nos Is, estão desmonetizados hoje. São criminosos? Espalharam fake news ou estavam trazendo mais questionamento e mais transparência para o debate? Ele não falou sobre a desmonetização, né? E aí eu acho muito engraçado ele falar de pântano do ódio, traficantes de notícias falsas, sem lembrar quem criou os MAVs. Vamos relembrar o que são os MAVs, militantes em ambientes virtuais. É como se fossem centrais de telemarketing com pessoas contratadas para, sim, ficar criando centenas, milhares de contas nas várias redes sociais e pagas com dinheiro público ou de fundo partidário, mas que é público, pagas para ficar o dia inteiro ali disparando ataques de ódio contra adversários. Isso começou nos governos PT e não sou eu que estou dizendo, os próprios petistas dizem isso abertamente na internet, disseram em entrevistas, é só dar uma busca aí no Google por MAV, M-A-V, militante em ambiente virtual, que tem dezenas de notícias do próprio PT relatando sua estratégia de atuação nas redes sociais. Então tem muita poluição nesse discurso e eu lamento muito que o ministro Barroso, indo receber um prêmio de transparência e fiscalização pública, traga tanta notícia deturpada ali, que poderia talvez ser classificada como fake news, na hora que ele expõe o tema para os deputados.